Vou abrir a nossa roda para o debate. Caio Junqueira, como é que cai aqui em São Paulo, politicamente, declarações como essas, fascistas, mau caráter? Bom, Raquel, boa tarde a todos, viu? Prazer estar aqui de volta. Raquel, ela não ajuda, né? A gente não sabe que se ela não melhora, a gente tem a certeza que ela não ajuda um setor que já é sensível, um setor que já não combina, não orna, não gosta, não se dá bem, não admira, não votou majoritariamente no presidente Lula. E surpreende ainda mais porque o AgriShow foi há uma semana, né? Tem outras batalhas aí para serem escolhidas, para levar adiante. Daí você retoma uma briga no momento em que há uma indisposição ali do Congresso com o Palácio do Planalto, você tem outras coisas, fatores reais. E aí você, se há uma ponte tentando ser construída, principalmente pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, com o setor, uma declaração dessa, ela desconstrói, ela afasta mais ainda, né? Porque nunca, não dá para a gente prever uma relação plena entre o agronegócio e o petismo, né? Mas dá para prever, sim, uma boa relação, já se deram bem em alguns momentos lá atrás, mas, assim, ela não ajuda a construir uma ponte e ela atrapalha bastante um processo que, depois da crise do AgriShow, ela se estruturou ali uma reconstrução de pontes, né? A própria Frente Parlamentar da Agropecuária lá no Congresso já escolheu o ministro Carlos Fávaro como seu interlocutor dentro do governo, isso vinha sendo acertado. Agora, certamente, com uma declaração dessa, esse processo se atrapalha um pouco mais. Boris, o Lula, com essa fala, ele ressuscita esta crise. Porque depois desse episódio do desconvite no AgriShow, Carlos Fávaro tinha se reunido com a FPA, com a Frente Parlamentar do Agronegócio, tinha feito ali uma série de promessas, está saindo dinheiro do Plano Safra, um complemento do ano passado, está para anunciar esse próximo Plano Safra, uma série crédito agrícola do BNDES, estava sendo feito um esforço de apaziguar os ânimos. E aí vem o Lula e ressuscita a crise e vamos ter CPI do MST na semana que vem. E aí? Boa tarde a todos. Olha, Raquel, o Lula acabou falando com o fígado e não com a mente. Politicamente, a impressão é que ele errou. Ele falou sob impulso, sob emoção. E o governo dele vai ter dificuldade de novo para remendar essa situação, provavelmente no setor agrícola de São Paulo. Isso é uma oportunidade desejável por esse pessoal que, como o Junqueira disse, não tem a menor simpatia pelo PT, isso é histórico, um pretexto para um recuo nessas relações que vinham sendo cultivadas com habilidade pelo ministro Carlos Fávaro. Eu não sei se o presidente Lula vai ser bem recebido ou não em todas as feiras. Nem sei se vai ser tão bem recebido como ele imagina numa feira na Bahia. O fato é o seguinte: o governo precisa do apoio, não quero entrar na questão, na análise mais profunda da questão. O governo precisa do apoio da agricultura brasileira, especialmente da agricultura de São Paulo, que tem um peso maior no país, e as coisas estavam caminhando bem, não para uma aproximação, não para um namoro, mas para uma convivência civilizada, pacífica e política. O presidente partiu para o vitupério, né? Partiu para o xingamento fascista, e isso vai ter alguma reação até para o prazer dos inimigos do Lula. Joel, o nível do debate, às vezes, entre o agronegócio e o Lula, ele chega a ficar até um pouco caricato, né? Porque a gente tem toda essa questão econômica que está tentando fazer essas pontes. Agora a gente teve aquele desconvite, aquele mal-estar todo no AgriShow. E ontem, por exemplo, teve um episódio que teve quase que uma reunião ali
meio que de emergência da Frente Parlamentar da Agropecuária com o Instituto Pensar Agro, que reúne um monte de associações de classe, por conta de um vídeo de uma deputada que ela reclamava de uma novela, dizendo que a novela tinha um enredo que desfavorecia o agro, favorecia o MST e que isso estaria mancomunado com o governo. Olha, provocou uma confusão enorme. Então, assim, está nesse nível até de paranoia. Aí, conversando com lideranças mais sensatas lá na Câmara do Agronegócio, eles falaram, não, a gente está realmente com problema de comunicação, que são ataques de todos os lados, mas, obviamente, não chega nesse ponto. Mas dá só um pouco do sabor, assim, de quanto está acirrado. Novela que louva o MST, eu lembro do Rei do Gado, mas isso foi anos 90, né? Acho que faz um tempinho já, não sei se é dessa que eu estava falando. Não, é uma mais recente que estreou, que eles estavam reclamando. Que eu me lembre do dia que a gente discutiu até a questão do Favaro, do ministro Favaro, lá na AgriShow, na feira agrícola, falando mais especificamente, não tinha sido bem um desconvite, né? Ele tinha sido... Fizeram uma descortesia para ele, é verdade, pediram que ele movesse o dia da ida dele lá na feira e ele optou por, em vez de mover, decidiu que não vai. Uma diferença pequena. Olha, não sei se é pequeno ou grande, mas o fato é que esse tipo de diferença, de tratar assim concretamente, especificamente o que aconteceu, quando o Lula, no discurso dele, aumenta um pouco o que realmente aconteceu no dia do evento, ele aumenta esse abismo retórico e político que parece que só cresce entre ele e o setor do agro, de forma, a meu ver, pelo menos, desnecessária, né? Então, tem o Lula com medo de participar de eventos agrícolas, porque pode ser vaiado, então não vai. Ocorre uma situação chata ali na qual o ministro deixa de ir. Ele usa isso para alimentar ainda mais o ressentimento mútuo. Daí ele diz que chama de fascistas, negacionistas. Tá certo que ele diz, não são todos, mas mesmo assim o que fica é o fascistas, negacionista. Então parece que ele está se opondo ao setor como um todo, que certamente vai ter respostas, a gente vai ver isso crescendo cada vez mais. O que ficou para mim, quando eu vi esse vídeo do Lula falando, me pareceu o seguinte: o Lula não quer baixar a cabeça para ter um ato diplomático com o agro. Ele vai esperar os grandes empresários do agro virem submissos a ele. Ele quer que os empresários do agro baixem a cabeça e venham para o governo. É um cabo de guerra. Eu não sei quem vai ceder primeiro, se é que alguém vai ceder. O meu receio é que o governo passe apenas de palavras duras, palavras às vezes injustas, mas só palavras, que passe para algum nível de retaliação, de fato, no financiamento, nas políticas públicas, nas obras, seja lá o que for, na escolha das regiões a ser beneficiadas, seja lá o que for, que o governo passe a retaliação contra grande parte do setor do agro e passe a favorecer aqueles que desde o início, ou que a partir de agora, fiquem ao lado do presidente. Esse é meu receio, acho que é nisso que a gente tem que ficar de olho. E de resto, eu realmente, assim, não entendo por que o governo não tenta diminuir um pouco essa distância. O próprio Favaro poderia ter ido no tal do evento, ele não foi desconvidado, poderia ter ido no segundo dia fazer dos limões ali uma limonada. Ok, optou por não ir. Lula agora não precisava ter falado contra, falou, aumentou ainda mais a distância. E depois reclamam que não são bem vistos. Desse jeito é que não vai mudar. Já eu não enxergo nenhum tipo de retaliação. Assim, prática, pelo contrário, eu acho que tem toda uma boa vontade ali do ministro Favaro e de outros membros do governo. Teve até uma reunião recente do Jorge Viana da Apex com entidades do agro para tentar fazer promoção. Nessa área técnica, existe uma boa vontade, uma tentativa de fazer a coisa avançar. No AgriShow, por exemplo, enquanto você tinha toda aquela confusão e ameaças de publicidade, a ordem interna era para o Banco do Brasil e para a Caixa darem o financiamento, para soltarem mais crédito, para mostrar para o agricultor que o governo estava ali para eles. O que eu vejo, Janaína, muito forte nas conversas hoje e no comportamento do presidente Lula é mágoa. Mágoa e ressentimento de ambos os lados. Mágoa do presidente Lula pelo que ele considera está sendo mal recebido, pelo que ele considera ter sido a participação de setores do agro, depois a gente vai falar um pouco disso com as operações da Polícia Federal hoje, nos atos golpistas do dia 8 de janeiro, e do outro lado do agronegócio enxergo numa parcela do agro a mesma coisa.
mágoa pela forma com que o MST é tratado, pela forma com que o governo não se posiciona mais firmemente contra invasões de terra, pela forma com que o Lula leva o Stedley para a China. Eu enxergo mágoa, e mágoa não é boa conselheira. Não é, e o presidente precisa entender que a autoridade, né, tem que estar preparada. Tem que estar preparada para críticas, tem que estar preparada para vaias, né? Numa democracia, é óbvio que não é algo confortável, né? As pessoas querem ser elogiadas e aplaudidas, mas numa democracia, quem ousa, né, ir para o fronte, abraçar carreiras públicas, precisa estar preparado para ser odiado até, né? Para ser odiado até. Então, não é proporcional essa reação do presidente, obviamente não é inteligente. E eu fiquei, assim, especialmente sentida, até menos pelo confronto e o conflito com o agro, mas porque eu senti nessa fala um retorno, né, de novo o Brasil voltando, aquela dinâmica de cisão, né, que é uma dinâmica muito do discurso petista, que em certa medida o bolsonarismo manteve, mas manteve no sentido de buscar inimigos, mas não nessa cisão com as regiões do país. O governo do presidente Lula foi muito assim baseado, os governos anteriores, na cisão, né, entre norte e sul, entre nós e eles. E era completamente desnecessário fazer essa oposição entre Bahia e São Paulo, Nordeste e Sudeste. Então, eu fiquei chateada com essa fala, porque me fez lembrar de um período que eu considero muito ruim, um período em que foi plantado algo ruim, né? Então, eu espero que os conselheiros do presidente o sensibilizem, né, para esse perigo. Não é só o problema com o agro, né? Não é interessante para nenhum brasileiro que se volte nesse discurso do nós e eles, que foi algo muito forte nos primeiros governos do presidente Lula. Mas potencializado pelo bolsonarismo, né? Eu entendo, concordo que o petismo... Desculpa, Raquel. Não, segue, Caio, eu ia te passar a palavra mesmo. Eu super concordo que... aliás, o Lula foi criado nisso, né? No sindicalismo, naquele dualismo, né? Mundo do trabalho, mundo do patrão. E explorou isso a vida política inteira, o Partido dos Trabalhadores a vida política inteira, sim. Mas acho que isso tomou uma outra dimensão na era Bolsonaro. No tom, na forma, na utilização de redes para os ataques. Eu acho que o nosso contra eles no bolsonarismo foi hiperbolizado. Assim. Mas não nas regiões. Eu não vejo isso em termos de cisão em regiões do país. Ah, sim. Entendeu? Sim. Isso me incomoda muito. Né? O discurso, né, de demonizações, tanto no petismo quanto no bolsonarismo, infelizmente é algo muito ruim e aconteceu. Mas essa cisão em regiões do país, isso foi muito típico do petismo e o presidente parece, né, que escorregou aí nesse retorno. E eu espero que ele reconsidere.